Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola. Nosso editorial de hoje é sobre os números da prisão no Brasil. Você já deve ter ouvido na imprensa que nós somos um dos países que mais prende no mundo e que nosso sistema penal é excessivamente rigoroso e punitivista. Essas afirmações costumam vir acompanhadas de estatísticas do sistema prisional brasileiro e, via de regra, os mesmos especialistas que se empenham na divulgação desses dados defendem a tese curiosa de que prender criminosos não é uma solução eficaz para combater a criminalidade. Em oposição a essa narrativa, o promotor de justiça Bruno Amorim Carpes lança essa semana o livro O Mito do Encarceramento em Massa. Com base em extensa pesquisa científica, o autor refuta alguns números amplamente difundidos sobre o sistema prisional, aponta falhas grosseiras na metodologia desses levantamentos e indica as origens e possíveis soluções para a crise penitenciária. Esse editorial é inspirado nessa obra de inestimável valor moral e jurídico. Vamos começar abordando o tema de uma ótica política e orçamentária. Sempre me intrigou o cinismo de certas autoridades que criticam problemas sociais agravados por elas mesmas. Vejam o caso do doutor José Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça do governo Dilma Rousseff. Em 2015, após mais de 4 anos no Poder Executivo, ele fez a seguinte constatação: presídios do país são masmorras medievais. Difícil discordar, mas o ex-ministro petista, tão escandalizado com a situação das prisões brasileiras, omitiu uma informação fundamental depois resgatada pela entidade fiscalizadora Contas Abertas: o contingenciamento de verbas do Fundo Penitenciário Nacional entre 2006 e 2015. Nesse período, o governo federal do PT reduziu em 49% os gastos com o sistema prisional. No total, 3,5 bilhões de reais deixaram de ser investidos na segurança pública. Ou seja, o ministro lacrou como comentarista como se o problema não fosse da sua responsabilidade. Aliás, segundo o levantamento de 2017 da Fiesp, 3 bilhões de reais seriam suficientes para a construção de aproximadamente 45 mil vagas prisionais. Com base nesse cálculo, um investimento aí na casa de 15 bilhões de reais durante a era petista teria bastado para resolver o grave problema da superlotação carcerária. Para quem acha muito, vale a pena lembrar que a Copa do Mundo de 2014 custou mais de 10 bilhões de dólares e que 1/3 do orçamento foi destinado a estádios de futebol e estruturas temporárias. Foi assim que, sob o comando de Lula e companhia, o Brasil se tornou o país dos presídios superlotados e dos estádios supervazios. Mas o importante é que você perceba o descaso e a hipocrisia da esquerda brasileira em relação às prisões lotadas. Eles participam da construção do problema, permitem que a situação se agrave e depois usam a crise como argumento para avançar alguma agenda ideológica. Por exemplo, a descriminalização do tráfico de drogas, a visão do criminoso como uma vítima social e, finalmente, essa ideia absurda de que prender delinquentes não reduz a criminalidade. Pelo amor de Deus, até o ministro Barroso, um jurista de orientação progressista, reconheceu em voto que durante o breve período que o STF autorizou a prisão após julgamento de segunda instância, o índice de crescimento da população carcerária despencou, atingindo sua mínima histórica, e o percentual de presos provisórios diminuiu. Um fenômeno parecido foi observado nos Estados Unidos, país com a maior taxa de aprisionamento do mundo. Gráficos da criminalidade americana mostram que o aumento do encarceramento, especialmente a partir dos anos 90, derrubou a criminalidade violenta. Não à toa, a nata da academia americana reconhece o custo social da impunidade, incluindo intelectuais que flertam com o progressismo. Para ficar em um exemplo, o economista Steven Levitt, PhD pelo MIT, autor daquele best-seller Freakonomics e eleitor do Obama, já afirmou o seguinte, aspas, cada criminoso preso gera uma redução de 15 crimes patrimoniais por ano, e os benefícios sociais da prisão são maiores que os custos. E falando em crimes patrimoniais, aqui no Brasil, a lei é tão frouxa que um assaltante armado pode iniciar o cumprimento da sua pena em regime semiaberto, passa o dia solto, trabalhando. E depois de cumprir apenas 1/6 da sua pena, ele já progride para o regime aberto e, na imensa maioria das vezes, esse criminoso volta a ser uma ameaça para a sociedade, mas agora em tempo integral. Aliás, você já deve ter sido impactado por aquele discurso falacioso de que a maioria dos presos nas cadeias brasileiras são infratores de baixa periculosidade. É mentira. E para refutar essa desinformação, basta verificar os intervalos de pena previstos na legislação brasileira.
só 28 tipos penais, aqueles com pena mínima superior a 8 anos, exigem que o criminoso inicie sua pena em regime fechado. É menos de 3% dos mais de 1.000 delitos previstos na lei. E para completar, segundo o CNJ, entre os criminosos fujões, há 23 mil foragidos e outros 308 mil procurados. Esse é o Brasil de verdade. Um país que não consegue processar criminalmente nem 10% dos seus assassinatos e que tem mais de 330 mil mandados de prisão em aberto. Por isso eu insisto, faz algum sentido afirmar que o Brasil prende demais? Claro que não. O Brasil prende é pouco e deveria urgentemente investir no seu sistema penitenciário e reformar o seu sistema penal. Para fechar, saiba que grande parte da imprensa, seja por preguiça ou por militância, divulga os números de encarceramento sem seguir o critério internacional. Enquanto o resto do mundo contabiliza apenas presos provisórios e presos em regime fechado, os especialistas brasileiros incluem detentos no regime semiaberto, o que representa 106 mil presos a mais. Quando esses números saem da conta, o Brasil fica ainda mais distante de ser um campeão do encarceramento. Nosso recorde, pessoal, é outro. Nós somos o país com o maior número absoluto de homicídios. Foram 50 mil vítimas em 2020.